Olá! O desafio de hoje é falar de Ésquilo. Ésquilo nasceu por volta do ano de 525 a.C. na Grécia Antiga e morreu por volta de 428 a.C. na Sicília. Ele foi o criador da tragédia grega. Quem é que nunca ouviu uma história de tragédia grega, né? Quem é que nunca assistiu aqueles filmes com aqueles seres enormes, aqueles seres mitológicos que queria destruir todo mundo? Aí vinha aquele cara fortão com sua espada desembainhada e salvava a humanidade da fúria dos deuses, enfim. Isso é tragédia grega, né? Bom, os seus temas, então, eles causavam terror, eles oscilavam entre o terror cósmico e a consciência ética, ou seja, a fatalidade agia entre a vontade divina de um ser superior e a paixão humana. Ninguém é de ferro, né? Pois bem, suas histórias envolviam o pecado, envolviam maldições que acompanhavam esses pecados, o ciúme dos deuses sobre os humanos, a interferência dos deuses em quem os devotava, sendo que no final o bem venceu o mal, menos mal, né? Bom, e o Ésquilo só começou a escrever porque ele sonhou com o deus Dionísio. Dionísio, aquele. Quem nunca ouviu falar do deus Dionísio, deus do vinho, deus das bacantes? Adoro essa história, mas é para depois. E o deus Dionísio pediu para ele se dedicar à arte. Aí ele começou a escrever e escreveu peças, em torno de 70 peças, e só 7 perduram até hoje, né? Só 7 que a gente conhece a obra inteira, né? E a explicação para todas essas tragédias em seus escritos é que ele foi soldado e ele participou de muitas guerras importantes na região da Grécia, na Pérsia. Existem livros que contam essa história. Prometeu, por exemplo, é um desses livros, e ele, um soldado muito importante, ele viu muita coisa nessas guerras. Então ele escrevia sobre o que ele via, né? Só que usava esses seres mitológicos. A história sobre sua morte, que é uma das mais tradicionais, que existem várias histórias sobre a morte do Ésquilo, mas uma que me chamou muita atenção foi que ele morreu com uma tartaruga na cabeça. Como assim, né? Tartaruga não voa, né? Quem é que morre com tartaruga na cabeça? Ele morreu, né? O que aconteceu? Naquela região existia uma águia que ela pegava ossos ou tartarugas e sobrevoava com esse osso ou com essa tartaruga, sobrevoava e jogava com força em cima de uma rocha para o osso quebrar e ela comeu o tutano que está dentro do osso, né? Ou a tartaruga, né, quebrar a carapaça e ela se alimentar do que tem dentro da carapaça. Diz que a águia pegou a tartaruga e estava sobrevoando e viu uma rocha e tacou a tartaruga, só que não era rocha, era a careca do Ésquilo. Ele era careca e ela confundiu, diz a lenda, né, com uma rocha e tacou a tartaruga na cabeça dele e ele morreu. Bom, no túmulo do Ésquilo, ele foi homenageado por ter sido um bravo soldado. E não foi homenageado por ter sido um grande dramaturgo. Vieram outros depois dele, ele que iniciou a tragédia grega, depois vieram outros. Mas ele foi homenageado como soldado devido à importância que ele teve nas guerras, então, nessa região. Por hoje é isso.